Olá, pessoal. Esse é o episódio inaugural do podcast da Mercato Energia. Esse podcast foi criado para a gente conversar sobre o atual momento e o futuro do setor elétrico. Eu sou o Matheus Ansolim e eu estou aqui com o Carmo Meinert, meu colega de Mercato Energia, e hoje a gente vai receber uma lenda desse mundo da energia, o Sidney Simonaggio. Claro, Matheus, com certeza, né? A gente começa essa jornada aí recebendo convidado com décadas de vivência, liderança e transformação no setor elétrico, né? Dr. Sidney Simonaggio, conselheiro executivo e hoje à frente da Simonaggio Soluções Empresariais. Com mais de 40 anos de experiência, Sidney tem acompanhado de perto toda a transformação e as transições do setor elétrico que aconteceram. Seja bem-vindo, Dr. Sidney. Muito obrigado. A honra é minha de estar em primeiro lugar, de estar com vocês, e segundo lugar, estar no programa de estreia. Muito bom. Muito obrigado por terem me chamado. Bem-vindo, Sidney. Então, para nós também é uma satisfação e uma honra, né, te receber no nosso episódio de estreia. E a gente queria começar falando sobre as transformações do setor de energia, né? A gente viveu, então, nos últimos anos, a ascensão da geração própria, a abertura do mercado livre, agora nós estamos vendo a era da digitalização, das baterias. Como é que é a tua visão em relação a esses últimos movimentos do mercado de energia? Olha, são movimentos positivos e indicam uma grande transformação de quando começou a energia para hoje, né? Sem querer voltar na idade das cavernas, tá? Mas lembrando, a energia elétrica é algo recente na história da humanidade. Então, se a gente olhar para trás, nós vamos falar, tem uns 120 anos que tem empresas de energia elétrica, tá? E como é que começou esse conceito? Esse conceito começou com área de concessão, ponto. O que mandava em tudo era a área de concessão. Então, aquela pessoa, aquela empresa que era concessionária numa área, ela se vira nos 30, ela tinha que gerar, transmitir, distribuir. Ela tinha que fazer tudo. Esse modelo, claro, nas primeiras concessões, funcionou bem. Por quê? Porque era pequenininho, você fazia uma pequena geração, você tinha a carga, aquilo ia crescendo e tal. Na medida em que as cidades foram se desenvolvendo e foram crescendo, começou a surgir o seguinte problema, tá? Uma cidade que tinha uma carga muito grande, a carga começava a crescer, não necessariamente ela tinha rios caudalosos que pudessem te oferecer geração. Então começou a acontecer um problema que era o seguinte: numa dada área de concessão, você tinha carga, mas não tinha geração. E noutra área de concessão mais longe, você tinha muita geração, ou possibilidade de ter a geração, mas não tinha carga. Olha que confusão. Mas a regra, de novo, era a área de concessão e um não podia construir concessão na área do outro. Então, a primeira transformação, assim foram os primeiros 50, 60 anos da energia elétrica, quando esse problema começou a ficar agravado. Então, na década de 60, o governo federal cria as 4 empresas regionais: Furnas, Eletronorte, Eletrosul e Chesf. Tá? Uma no sul, Eletrosul no sul, Furnas no sudeste, Chesf no nordeste e Eletronorte na região norte. Qual era a finalidade dessas empresas? Elas não tinham consumidor. A finalidade delas era a seguinte: era transpor áreas de concessão. Então, elas podiam fazer geração e transmissão por cima das áreas da concessão. Então, elas resolveram esse problema que estava tendo de que um concessionário não podia construir na área de concessão do outro. Então, elas resolveram esse problema. Bom, então a gente vem 60, 70, anos 60, anos 70, anos 80, e aí chegamos nos anos 90. Aí começa a ter um problema da centralização. Tudo estava muito centralizado. E aí, então, de 95 para frente, o governo federal começa
a fazer um programa que se chamou Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro. Então, olha só, recapitulando até aqui, nós tínhamos áreas de concessão, e aí lá pela década de 60, acaba isso, cria umas empresas que são supra-áreas de concessão. Criou. Quando chega na segunda metade da década de 90, você tem uma outra quebra. Qual era a quebra? Até então, todas as empresas eram verticalizadas. Elas geravam, transmitiam e distribuíam. Primeira quebra, então, separa isso. Cria empresa só de geração, empresa só de transmissão, empresa só de distribuição. Então, assim foi feito. Os negócios foram separados. E nessa oportunidade cria também o comercializador, que não existia. Então, o comercializador ele surge da reestruturação do setor elétrico brasileiro. Tá? E começa o conceito de mercado livre. Então, aqueles grandes consumidores que tinham até carga de 3 megawatts para cima, já podiam escolher de quem eles iam comprar energia. E começa por aí. À época, foi feito um plano de abertura do mercado, onde até 2005, todo o mercado ia ser livre, inclusive baixa tensão. Esse plano ele teve uma freada em 2002, que quando teve a troca de governo, tudo, o governo que então assumiu disse o seguinte, falou, segura isso aqui, essa transição não vai acontecer. Então, a única transição para o mercado livre que foi acontecendo foi ainda dos grandes clientes, tá? Que foi diminuindo. Então, não são mais 3 megawatts, agora é 1 megawatt e foi baixando, mas nada ainda de abrir o mercado para o consumidor residencial. Uhum. Então, essa é a trajetória histórica. Essa é a trajetória histórica de como é que a gente chega aqui. O que é que nós temos hoje? O que eu vejo que é a transformação que nós temos hoje? Tá? Hoje nós temos, pela tecnologia, nós temos uma energia que à época não tinha. Antes, nós tínhamos sempre aquele par energia hidráulica e energia térmica, complementando a hidráulica. Tá? Hoje nós temos as renováveis, nós temos a eólica, temos a solar. Então, você hoje então tem eólica, solar, hidráulica e continua com a complementação térmica. Uhum. Então, essas novas formas que precisam agora começar a ser comercializadas de uma forma mais inteligente, de uma forma mais otimizada. Essa é a condição. Ótimo. E como é que tu vê, então, a renovação da matriz energética, né, essas novas fontes de geração, a possibilidade agora de todos os clientes que estão na média tensão fazerem a opção do seu próprio fornecedor? Como é que tu enxerga isso desenhando o futuro do mercado? Isso é uma coisa muito boa, porque voltando para 1995, o conceito de separar os negócios, geração é geração, transmissão é transmissão e assim por diante, o conceito de separar os negócios era exatamente para que pudesse haver a livre concorrência. Essa era a finalidade. Então, a livre concorrência ela tem que ir até o último consumidor. Eu tenho livre concorrência para um grupo de consumidores, para o restante não faz sentido, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, nas boas casas do ramo já é assim que funciona. Então, se a gente olhar para outros países, tudo, eles já operam nesse modelo de abertura total há muito tempo. Cada
Cada um tem o seu negócio e cuida daquilo. Hoje eu vejo aqui o que atrapalha muito a distribuidora é exatamente uma função que não é que ela é obrigada a exercer, mas que não é da natureza dela. Qual é? A da comercialização da energia, do atendimento. Distribuidora tinha que ser igual transmissora, tem que cuidar do fio. Garanta os postes de pé, os fios íntegros e a energia chegando, ligando o gerador ao distribuidor. Então, é bastante importante que haja essa abertura. Esse ponto é muito interessante porque, agora trazendo para a nossa realidade do dia a dia, né? Essa é uma das dúvidas que o consumidor que está começando a caminhar no mercado, ele tem, assim, a distribuidora vai me boicotar porque eu estou indo no Mercado Livre, e a gente fica numa posição, difícil quando tu é o comercializador e tu diz, não é o papel da distribuidora vender energia, né? Então, que bom que tu trouxe esse conceito, né, para que os nossos ouvintes, né, entendo que realmente a distribuidora não nasceu para comercializar a energia. Não, essa não é a função dela. Não é a função dela. E eu não vou dizer que se perdeu a oportunidade de ter feito isso na reforma da década de 90, tá? Porque seria uma transformação muito grande. Tinha que vir em etapas. Então, a primeira coisa foi a desverticalização. Uma vez desverticalizado, o passo seguinte teria sido essa abertura entre venda de energia é uma coisa, distribuição de energia é outra. Separa as duas funções aí. Enfim, isso vai acontecer. Está indo... Quando é que vai acontecer? Em 2028, né? Uhum. Porque é a partir do finalzinho de 27 que os consumidores residenciais poderão migrar para o Mercado Livre. Poderia ter sido antes? Poderia ter acontecido há uns 20 anos atrás. E dentro dessa linha da questão da distribuidora ser a gestora da infraestrutura e a gente possibilitar a liberdade do consumidor escolher, né, dentro dos players, ou a forma, o contrato que ele deseja. Nessa condição assim hoje, será que a gente tem maturidade no mercado hoje para viver isso que outros países estão vivendo? Eu acho que é um aprendizado, Carmo. É um aprendizado. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Sim. Tá? Vamos ter que aprender. Olha, nós já rompemos tantas tradições, tá? Vamos pegar essa rápida historinha que eu contei, tá? Nós rompemos com a tradição de área de concessão. Depois nós rompemos com a tradição de empresas verticalizadas. Perfeito. E agora nós vamos romper com essa coisa do cativo. Não, quem atende o consumidor é a distribuidora, ponto final. Gente, nós vamos aprender rapidinho. Também eu não tenho dúvida da capacidade nossa e da capacidade dos comercializadores em se fazerem presentes. Sim. Em se fazerem presentes. Eu diria que nesse primeiro momento o consumidor vai ter que ser ajudado. Pega na mão, leva ele, mostra para ele que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que ele vai ser bem atendido. Perfeito. Também concordo plenamente, que é uma questão de caminho, né? Isso. É um caminho que tem que percorrer. Vai ter várias nuances aí para tratar, mas no futuro eu acho que está muito tranquilo a estruturação disso, né? E dentro dessas mudanças assim de tecnologia, de possibilidades, a nossa matriz energética comparada com de outros países é extremamente eficiente e limpa, né? Já que a gente está num momento de um ponto de fricção, assim, de entrar num novo patamar de energia no Brasil hoje, nesse cenário assim que está se configurando entre energias renováveis, a nossa
Eu sou fã da matriz hidrelétrica, eu acho que é fantástico, né? Mas essa matriz hidrelétrica hoje, com todas essas possibilidades que o nosso país tem de energia renovável, aqui é um ponto diferente de posicionamento mundial até. Nós temos que aproveitar as energias e temos que aproveitar a tecnologia da forma mais eficiente que ela pode ser aproveitada. Tá? E aqui eu vou comentar algumas coisas. É o seguinte: nós não estamos fazendo o melhor que poderíamos estar fazendo. E a palavrinha-chave é planejamento. Está faltando planejamento integrado, está faltando planejamento, está faltando a visão maior para ver aonde é que nós vamos colocar. Em primeiro lugar, qual é a matriz energética? Qual é a matriz energética que nós queremos? Então, a resposta ela vem meio óbvia. É claro que eu quero renovável, é claro que eu quero energia verde. Tá bom, beleza. Mas aonde? Em substituição ao quê? Por isso que eu falo que falta planejamento. Vai substituir o quê? Se nós olharmos para o que aconteceu, hoje nós temos sobra de energia renovável. Olha só o que está acontecendo, sobra de energia renovável. Por que nós temos sobra de energia renovável? Porque energia, e vocês sabem disso melhor que eu até, energia não é a geração que impõe a carga. É o contrário. A carga pede a geração. Então, se eu saio construindo usinas, elas vão ficar paradas. Por quê? Porque não tem carga para consumi-las. Exato. A carga tem que vir primeiro para a geração poder vir depois. Tá? Por absoluta falta de uma orientação, de uma regulação adequada, cada um construiu usinas solares e eólicas aonde quis e como quis. Ninguém olhou se naquele ponto tinha carga para consumir aquela energia. Ninguém olhou se aquele ponto tinha transmissão para elevar a energia daquele lugar para o outro. Ninguém olhou se no balanço entre carga e energia estava sendo necessária aquela geração. Então, tira uma fotografia do hoje. Uma fotografia do hoje é o seguinte: está sobrando geração renovável, cortando, né? Tá sobrando geração renovável do ponto de vista de balanço, do ponto de vista de escoamento. Ela está onde não tinha transmissão, então agora é que nós vamos correr atrás do prejuízo, que nós vamos construir linha de transmissão para poder escoar aquilo que foi posto num lugar que talvez não fosse para ter sido colocado. Sabe, quando nós tínhamos apenas a matriz hidrotérmica, tinha uma equaçãozinha que a gente costumava falar, que era o seguinte: o valor, a hidráulica é mais barata que a térmica, claro, claro, tá? Mas quando que você põe uma térmica? Era quando hidráulica mais uma transmissão associada para aquela energia chegar no ponto de carga fosse maior que uma térmica no ponto de carga. Então esse era o conceito. Eu ponho térmica ou ponho hidráulica? Depende. Se a térmica no lugar certo é mais barata que a hidráulica longe, é a térmica. Sim. Este mesmo raciocínio tinha que ter sido empregado para as energias renováveis. A energia renovável é mais barata? Primeiro, não é mais barata que a hidráulica. Não é mais barata que a hidráulica. Agora, segundo, eu coloco ela num lugar, trazê-la de lá para cá vai custar quanto? É assim. E só para fechar esse raciocínio, e do ponto de vista de balanço de energia, nós entramos com renováveis, não é? Tá bom, tá muito bem. Qual térmica que nós recolhemos? Qual energia poluente a gente recolheu? Resposta: nenhuma.
Então, na verdade, o que nós deslocamos e tornamos desnecessárias foram usinas hidráulicas que seriam mais baratas do que a própria renovável colocada. A gente encareceu o preço então, da infraestrutura. É urgente que se modifique isso, sabe? Precisa dar um freio de arrumação deixa consumir todo esse estoque que nós temos, tá? E agora sim, vamos começar com planejamento, com um propósito, a trocar o caro pelo mais barato. Ótimo. Outro ponto que a gente escuta muito assim do consumidor é o papel das instituições, né? Então, o consumidor está começando agora a entender um pouquinho de mercado de energia, ele está querendo se familiarizar com Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e alguns, inclusive, com a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica. Você ocupou cadeira nesses dois órgãos, né? Eu queria que tu nos explicasse qual que é o papel dessas duas instituições. Vamos lá, vamos falar disso que é importante, tá? Qual é o arcabouço regulatório do setor elétrico. E aqui, de novo, vamos falar um pouquinho de história, tá? De novo, e rapidinho, tinha as áreas de concessão. Cada um tinha que se virar dentro da sua área de concessão. Mas na medida em que as áreas foram crescendo, uma área começou a encostar na outra, uma área começou a encostar na outra, e aí começa a interligar o sistema e tudo, tinha que ter um maestro para organizar essa orquestra. Porque a orquestra já não conseguia tocar mais sozinha. Tinha que ter um maestro para organizar isso daí. À época, foi dito o seguinte: quem é a empresa que é, vamos dizer, supra-concessão? É a Eletrobras. Então, Eletrobras, você vai ser a maestrina aqui. Você vai cuidar de organizar esta operação toda. Então, a Eletrobras, ela fazia, às vezes, da operadora nacional. Ela coordenava a operação nacional e ela fazia, às vezes, também da planejadora energética nacional. Ela fazia os planos de operação, quanto cada usina do sistema interligado ia gerar, fazia a contabilização das energias trocadas, fazia tudo. Mas tinha um probleminha. Qual era o probleminha? A Eletrobras também era uma empresa. Então, era uma coisa que não era um jogo neutro. Por quê? Porque o coordenador também tinha interesses. Uhum. Tá? Então, para isso, a solução foi criar instituições independentes. E é nesse espírito que nasce o Operador Nacional do Sistema. Esse é o nome, Operador Nacional do Sistema. Mas se a gente fosse adjetivar, o que é isso? É um operador independente. Esta é a palavra-chave. É um operador independente. Ah, que bom! E qual é a função dele? A função é fazer o planejamento elétrico e hidroenergético da operação do sistema interligado, com independência. Ótimo. Ele tem um conselho de administração. Esse conselho de administração é composto por geradores, transmissores e distribuidores, que estão lá representando esses segmentos e garantindo que a instituição opere de forma independente. E eu devo dizer, temos que ter orgulho do nosso Operador Nacional do Sistema, porque ele, de fato, cumpre com sua missão. Recentemente, nós tivemos o blackout lá na Europa, tá? E eu posso dizer a vocês, tivesse ocorrido algo semelhante aqui no nosso país, tá? Em muito menos tempo nós teríamos restabelecido o sistema. Por quê? Porque já se aprendeu muito sobre restabelecimento, o operador atua de forma rápida,
ele se faz presente, ele faz estudos realmente importantes que definem e sobretudo, não toma o risco que foi tomado lá. Ou se tiver que tomar o risco, tem que ser bem avaliado e divulgar. Todo mundo tem que saber que se está operando naquele risco. E o motivo para operar naquele risco tem que ser para evitar um risco pior ainda. Tá? Então, posso dizer que o nosso operador nacional do sistema opera, de fato, com independência. Tá? Agora, vamos para a parte da contabilização. Ora, tanta troca de energia, e sempre me fazem a pergunta seguinte, esta usina aqui vende energia para quem? Olha, esta usina aqui, ela não vende energia para ninguém. O elétron é jogado na rede, sabe-se lá quem onde é que parar? vai pegar esse elétron dela aí, tá? Uhum. É assim que funciona. Mas saindo fora do ambiente eletrônico, e vindo para o ambiente da contabilidade, tá? Agora sim, essa usina tem um contrato de vender energia para alguém, esse alguém tem a obrigação de comprar, e agora, se ela não produziu para vender, ela tem que comprar de outro para entregar, o cara lá tem que receber, e assim vai. Então alguém tem que fazer essa contabilização toda. E, de novo, tem que ser alguém que tenha interesse comercial neutro. E é aí que nasceu o mercado atacadista de energia, que depois trocou de nome e passou a se chamar Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Então, hoje nós temos a CCEE, de novo, uma instituição, uma empresa independente, com um conselho de administração. Nesse conselho de administração, eles estão presentes geração e consumo, estão ali presentes, e se eu pudesse dizer alguma coisa de como funciona, eu acho que essa divisão está muito bem feita. Sabe por quê? Porque de vez em quando, em algumas decisões, dá umas travadas, porque nenhum nem outro leva. E aí alguns assuntos demoram um pouco mais para serem resolvidos, exatamente porque o equilíbrio está presente. E é preferível mesmo que um assunto até leve um pouco mais tempo para ser resolvido, mas que seja resolvido com o entendimento das partes, do que por exemplo, a produção sempre vence os debates. Aí você teria decisões enviesadas para o lado da produção. Então a gente pode dizer que este mecanismo está bem colocado. Aí nós temos um outro, ainda falando do arcabouço regulatório, nós temos uma outra empresa que se chama Empresa de Planejamento Energético. Eu comentei agora há pouco que planejamento é a palavra-chave não só do setor elétrico, de qualquer coisa, mas no setor elétrico é muito importante. Então a EPE faz os estudos de 10 anos, uma visão mais longe de 50 anos e tudo, para olhar, para ver para que lado nós vamos, quanto de energia nós precisamos, quanto de transmissão nós precisamos, e faz tudo isso. Então essas são as 3 grandes empresas independentes, uma que opera, uma que contabiliza, uma que planeja. Tudo isso agora fecha por uma agência regulatória, agora estamos falando de agência regulatória, uma agência regulatória independente de governo, tá? Ela é uma agência de Estado. Antigamente, o Ministério de Minas e Energia, que fazia o papel de poder concedente, mas ele também tinha lá dentro de si um departamento que fazia a regulação setorial. Opa, essa regulação setorial ela está saindo enviesada. Por quê? Porque ela está saindo com o viés do governo. Então se criou a agência. A agência ela tem que ficar numa posição de equilíbrio entre governo,
agentes do setor e sociedade. Esta é a posição de equilíbrio que tem que ter a agência. Se a agência pender para destes lados, ela não está cumprindo o seu papel. Então, essa é a importância desses órgãos. Eles é que vão garantir que tudo funcione e funcione bem. Eu iria aproveitar, já que a gente está em instituições e bem relatado esse conjunto regulatório, qual a importância dos outros agentes aí que a distribuidora, a transmissora, a comercializadora, esses papéis, porque hoje tem algumas misturas nos papéis, vamos dizer assim, mas ela nasceu com uma legislação até, né, por conta de pensar o sistema no Brasil hoje, mas eles têm papéis específicos. Se eu pudesse compartilhar conosco, olha, o papel da distribuidora é esse, da transmissora é esse, vocês têm que cuidar disso, né, para a gente conseguir pôr para o nosso telespectador o que é a função de cada um, né, para não misturar o socialmente discutido com o tecnicamente Sim. necessário. Tá. Vamos lá. O que cada um tem que fazer? Então, voltando. Antigamente, tudo era uma única empresa que fazia tudo. Essa empresa gerava, transmitia, distribuía. Pronto. Tá? E ainda vendia a energia para o consumidor final. Na medida em que houve a abertura, foi criado o gerador. O que faz o gerador? O gerador produz energia. Então, a finalidade do gerador é produzir energia. Tá? Produzir energia. E ele tem uma função adicional. Ele também pode comercializar a energia que produz. Então, o gerador produz energia e ainda comercializa a sua energia. Essa é a função que ele tem. O transmissor. Definiu-se por transmissão as linhas que trabalham em tensão superior a 230 mil volts. Mas não é só a tensão. A finalidade também é importante. São linhas com tensão superior a 230 mil volts e que tenham a finalidade de trocar blocos de energia entre uma região e outra. Então, se a linha tem essa característica, ela é chamada de linha de transmissão. E aqui o nome fica meio ingrato, né? Porque a gente chama aquela estrutura de metal, tá? Em forma de torre, assim, com cabos e isoladores, a gente chama aquilo de linha de transmissão. Ela ganhou esse nome. Mas eu quero dizer que esquece o nome linha de transmissão. Vamos pegar a função. Uma linha de transmissão, ela pode ter a função transmissora ou a função distribuidora. Então, esqueçam o nome, linha de transmissão, mas vamos pegar a função. Então, aquele troço que chama linha de transmissão, se ela está exercendo uma função transmissora, ela é da empresa de transmissão. E aí vocês podem bem ver que a empresa de transmissão ela tem que ser comercialmente neutra. Tá? Ela tem que ser comercialmente neutra. Por quê? Ela não pode, através da transmissão, tentar interferir, criar dificuldades para um gerador que queira se conectar, ou criar dificuldades para um distribuidor ou para um grande consumidor. Não, ela tem que ser comercialmente neutra. Ela é paga para tomar conta do negócio chamado fio. Tá? Até a tarifa dela é uma tarifa interessante. Para vocês verem como não importa o consumo para a transmissão. E eu vou explicar. Lá na geração, quando a gente vende energia, quando o gerador vende energia para um consumidor, a unidade de referência é o quilowatt-hora, é a quantidade de energia que é vendida. Então, existe uma tarifa
em reais por quilowatt-hora. Cada quilowatt-hora consumido é pago para o gerador e é pago exatamente pelo valor consumido. Quando se chega na transmissão, não existe a função quilowatt-hora. Por quê? Porque não importa. Não importa. Aquela linha, ela está lá para passar a energia que quiser passar. Se vai passar 1 megawatt, é 1. Se vai passar 100 megawatts, são 100. Mas a linha tem que estar pronta, bem mantida, bem operada para passar aquele 100. Então, então, como é a tarifa de transmissão? É a tarifa mais simples que pode ter, tá? É a receita anual da transmissora dividida por 12. E paga-se 12 parcelinhas iguais o ano todo. Por quê? Porque a função dela é deixar aquele ativo disponível. Agora vamos lá para a distribuição. Vamos para a distribuição. Distribuição é colher a energia lá na rede de transmissão e entregá-la para cada consumidor. Entregar no ponto de consumo de cada consumidor. Tá? Esse é o negócio da distribuidora. E aqui vocês vão ver que tem um probleminha. Tá? Tem um probleminha. Aí, o negócio da distribuição chama-se fio. Chama-se fio. Tá? Ora, mas a transmissão também não é fio? É fio. Então, o negócio da distribuição é fio igualzinho. Igualzinho. Ele tem que deixar a rede bem mantida, ele tem que operar a rede direitinho, ele tem que fazer tudo direitinho. Importa para o distribuidor quanto que o consumidor final está consumindo? A resposta: não deveria importar. Não deveria importar. Então você está querendo dizer o seguinte, que a tarifa do distribuidor também tinha que ser a receita anual dele dividida por 12. Sim, tinha que ser a receita dele dividida por 12 parcelinhas iguais para o distribuidor. Mas não é assim, o meu distribuidor eu pago em quilowatt-hora. Por quê? Porque é um erro, exatamente pelo fato do mercado não ter se desacoplado ainda, exatamente pelo fato da distribuidora ainda ser a responsável por vender energia. Distribuidora não tinha que ser responsável por vender energia. Quem vende energia é gerador. Quem vende energia é comercializador. Distribuidora tinha que operar a rede dela. Que distorção isso cria hoje? Cria a seguinte distorção. Vejam, concorda? A distribuidora, ela tem que gerar, ela tem que cuidar da rede dela, independentemente da economia nacional. Se a economia vai bem, se está todo mundo crescendo e o consumo crescendo, ela tem que cuidar da rede dela. Se a economia vai mal, veio a pandemia, está parando todo mundo, ninguém consome mais nada, a rede tem que estar igualmente mantida, correto? Correto. Então, para que isso acontecesse, ela tinha que receber as 12 parcelinhas dela todo mês iguais, né? Mas não acontece. O que acontece? Quando a economia anda para trás, quando o consumo anda para trás, como ela recebe por unidade de energia vendida, aquela energia que ela não consegue vender, a receita não forma a receita dela total para ela atacar na rede. Então a distribuidora se vê em apuros, se vê em dificuldades para cumprir aquela missão. Então é mais do que bem-vinda, é mais do que necessária a separação, a abertura total do mercado para todos os consumidores, para que cada um possa cumprir seu papel. O gerador gera, transmissor transmite, distribuidor distribui e gerador mais comercializador vendem energia para o consumidor final. Ponto final. Essa é a função de cada um.
Não adianta querer, usando o exemplo da orquestra outra vez, tá? Não adianta querer que o trompetista também tire a mão do trompete e dê uma batida no bumbo. Tá? Cada um no seu instrumento. Perfeito. E diante, então, do papel bem esclarecido de cada uma das instituições, fica uma pergunta final. O mercado de energia é seguro para o consumidor? Sim, o mercado é seguro para o consumidor, porque, como eu já disse, existem instituições regulando isso tudo. Existe uma Câmara de Comercialização independente, vigiada, com pessoas lá dentro, com equilíbrio entre produção e consumo. Existe esse equilíbrio. Existe uma agência regulatória independente cumprindo sua função de ver se tudo está se desenrolando a contento, tá? E essa é a segurança institucional que se pode passar, tá? Essa é a segurança institucional. Nós podemos depois conversar sobre a segurança energética, aí é um outro tema. Mas do ponto de vista da segurança institucional, tá? O consumidor pode ficar tranquilo, sim, que a estrutura do setor está organizada para isso. Perfeito. E nesse bloco vamos falar sobre sustentabilidade e ESG. Vamos lá. Um tema um pouco polêmico para o setor, né? Sidney, olhando o futuro e olhando as questões aí de responsabilidade para equilibrar todas essas balanças aí, todos esses agentes, né? E a gente tem hoje aí as questões de crescimento, inovação, impacto social, impacto ambiental, né? Como a sustentabilidade entra nesse aspecto e como você entende assim a contribuição do setor nesses pontos aí? Olha, eu acho um dos setores que tem que estar mais atento à sustentabilidade é exatamente o setor de energia, tá? A produção de energia, ela tende a ser um pouco prejudicial ao meio ambiente. Até houve já quem disse o seguinte: produção de energia é deletéria, tá? Eu acho um pouco radical essa afirmação. Ela não é assim. Porque no começo se usava muito combustíveis fósseis, então de fato existia uma emissão grande e tudo. Mas com o tempo isso foi mudando. Um país como o nosso, por exemplo, acabou indo para energia hidráulica. Mas a energia hidráulica também, ela põe os reservatórios, o reservatório estraga tudo que tem e tal. Aí já começa a haver a relativização da acusação, tá? Por qual razão? É verdade que ele faz isso, mas por outro lado, cria um reservatório. Pergunta se alguém que está em volta de um reservatório quer mudar. Não quer. Por quê? Porque tem um lago bonito, tem uma possibilidade de aproveitamento daquilo, aquilo firmou uma energia, aquilo regularizou a vazão de um rio, promoveu o controle de enchentes. Tudo isso era, vamos dizer, inimigo do meio ambiente. Poxa, o reservatório chegou e resolveu esses problemas. Então, ele não é tão mal assim. Então, vamos devagar com o andor. Devagar com o andor, né? Não, vamos, segura um pouco a acusação. E agora, com as fontes eólicas e solares, tá? Isso começa a ficar melhor ainda. Claro, alguém vai continuar dizendo, mas a eólica faz barulho. Agora, sabe, na medida em que a eólica começa a aumentar, a eólica faz barulho, eu moro perto de uma eólica. Eu não gostaria de morar perto de uma eólica, de fato vai fazer barulho. Tá? Mas a solar tá ocupando terrenos muito grandes que podiam ter outra destinação. Também podia. Então, caramba, tem solução
Será que tem alguma solução, entende? Que eu olhe para a energia e pronto, ela se transformou. Então, a gente sempre vai ter que conviver com isso. Então, o que é que precisa estar na consciência daquele que está investindo em geração e investindo no setor elétrico? Sempre escolher a alternativa do menor dano, do menor impacto, e sempre buscar a compensação disso tudo para que possa haver o equilíbrio. Então, sem dúvida, pela sua presença constante, pela presença firme em qualquer atividade humana, o setor de energia é um dos que tem que ter a maior preocupação com a sustentabilidade. Sidney, a gente vê cada vez mais o consumidor buscando se engajar então com essas práticas de sustentabilidade e ESG, e também fazendo disso uma ferramenta de marketing, né? Muitos dos consumidores que a gente atende utilizam o selo que a gente emite, o certificado que a gente emite de uso de energia renovável nas suas embalagens, nas suas assinaturas de e-mail. E muitos nos relatam que quando são exportadores, então o mercado europeu, o mercado americano, vê com muito bons olhos essa questão da sustentabilidade. Como é que tu vê esse casamento assim, entre ser sustentável, usar isso como uma ferramenta de marketing, e isso ser um fator relevante até a fins comerciais dos produtos? Veja, é tudo uma percepção de valor. É tudo uma percepção de valor. Se alguém tem que... o seu produto para ser vendido, tá? Tem que ter o preço mais barato possível e só importa o preço, seguramente a forma de obter esse produto não vai ser vamos dizer, não vai atender a todos os pilares da sustentabilidade. Seguramente isso vai estar acontecendo. Agora, se um produto para ser vendido, se houver a possibilidade de se houver a possibilidade por um consumidor de escolha entre um fornecedor e outro, e esse consumidor está disposto a pagar algo a mais, mas desde que o produto que ele esteja comprando tenha o selo verde, tenha a preocupação com o meio ambiente, então, sim, faz sentido que esse produto tenha dentro de si essas características. A preocupação com o meio ambiente. E falando de uma forma, sempre nós temos que ter a preocupação com a sustentabilidade. Agora, quanto mais importante é para o consumidor a informação de que aquilo que ele consome, ele quer que seja maximizada a questão do meio ambiente, é claro que podem haver pacotes de venda para ele que maximizem o que ele precisa. Essa é a colocação. E Excelente. aproveitando aí, já entrando num tema um pouquinho mais polêmico e mais atual, as offshores. Como é que o senhor vê essa questão das eólicas em alto mar? Que tá uma discussão tremenda, aí atrapalha o passarinho, atrapalha a corrente. É uma tecnologia muito usada já fora, e a gente tem muita área que poderia ser explorado, porque, na minha visão, o progresso, né, o conforto, ele passa por você ter fontes de energia. Sim. É impossível tu pensar em uma vida moderna sem de onde você vai captar essa energia para isso. Claro. E me parece ser uma opção, né? E como é que você vê isso hoje? Essa discussão, a gente não tem muita coisa definida, mas... Olha, a minha escola de pensamento é basicamente o seguinte: sempre que eu vou olhar para alguma coisa, eu tenho que fazer a seguinte: primeiro, eu preciso disso? Essa é a primeira pergunta. Segundo lugar,
é o mais barato. Então, eu sempre vou passar por essas duas perguntas. E quando eu falo é o mais barato, até não quero dizer... É o mais... É o que traz melhor equilíbrio sustentável? Essa é a verdadeira pergunta. Então, vamos lá. Nós acabamos de falar que nós estamos, nesse momento, com sobras de energia. O setor elétrico, de vez em quando, por problema de planejamento, sobra energia. De vez em quando falta. De vez em quando sobra. Neste momento, nós estamos com sobra de energia. Tá? Então, será que nós precisávamos estar olhando para isso agora? Então, essa é a primeira pergunta. Eu preciso disso? E aí, agora não. Tá? Aí, a segunda pergunta. Quanto vai custar? Será que tê-la offshore é mais barato do que alguma solução que possa ser dada aqui dentro? Então, isso é que tem que ser cotejado. Sabe? Tem que ter um índice de mérito. A usina só entra se ela tiver mais mérito que outra. Perfeito. Do contrário, vira conjugação do verbo querer. Eu quero. Não, eu quero, tá bom. A gente quer muita coisa, né? A gente quer muita coisa, mas eu quero... Aí alguém vai querer outra coisa e não pode ser. Não pode ser assim. Perfeito. Muito bom. Vamos falar agora de eficiência energética? Vamos, bora lá. Indo para a eficiência energética, o cenário aí de transformação no setor, e aí traz o tema eficiência energética, né, que se destaca cada vez mais porque ele trata uma coisa muito simples para o empresário, né? Redução de custo. Isso. E já tem a turma que fala e fala muito bem, eu concordo muito, né, que custo é que nem unha. Todo mês eu tenho que olhar alguma coisa, né? Então, nesse cenário, assim, e a gente buscando ser mais competitivo, mais sustentável, quais aspectos nesse contexto de eficiência energética eu tenho que olhar para dizer assim, olha, eu estou olhando com carinho e com a devida atenção para a minha empresa, né? Nesse ponto, eficiência energética. Esse é um assunto que eu gosto de falar, da eficiência energética, né? E a gente já caminhou bastante nele, né? A gente já caminhou bastante, sabe? Vamos lembrar da lâmpada de 100 watts, tá? Perfeito. A lâmpada incandescente de 100 watts foi substituída nos anos 2000, foi substituída pelas lâmpadas econômicas, ditas econômicas, né? De 25 watts. Então, de 100 veio para 25. De 25, aí quando a gente já chega agora 2010, por aí, começam a entrar as lâmpadas LED. Então, de 100 watts veio para 25 e agora uma lâmpada de LED aí de 15 watts, de 12 watts, está produzindo a mesma quantidade de lumens que aquela lâmpada incandescente de 100 watts produzia. Então, isso é uma redução brutal. Se a gente imaginar que numa residência, tá? Uma residência sem chuveiro elétrico, metade da carga dela, na época da lâmpada incandescente, metade da carga dela era iluminação. Na hora que você troca 100 por 15, olha a redução que você produziu lá dentro. Uma ocasião, substituí todas as lâmpadas do meu apartamento. E eu tive a pachorra de ir anotando. Então, eu fui anotando quanto eu estava tirando de capacidade no apartamento e quanto eu estava voltando com a iluminação que eu estava colocando. Tá? Sem perda do fluxo luminoso, eu tirei 2.000 watts e voltei com 200. Para não dizer que é conta de mentiroso, 230 eu voltei.
tá? Então, vejam, essa transformação é importante. Então, se ela é importante na nossa vida, na nossa casa, imagina numa indústria, imagina para aquele consumidor que tem um processo eletrointensivo e que precisa fazer essa redução. A eficiência energética, ela traz retornos melhores até, em muitos casos, ela traz retornos melhores até do que construir uma usina nova. Tá? É mais barato fazer a eficiência energética do que construir uma usina nova para continuar alimentando aquela carga assim. Então, o consumidor, o industrial, uma recomendação que eu posso dar é o seguinte: procura a sua companhia de energia elétrica, conversa com alguém, informe-se na companhia de energia elétrica. Existem programas nas distribuidoras, programas de redução, programas que podem ser aplicados e ele deve aplicar. Chamem também os especialistas. Chamem os especialistas em redução da eficiência energética, melhores motores, verificar como é que está sendo feito o aquecimento, como é que está sendo feito o aproveitamento de vapor na sua produção. Uma outra coisa que eu gosto na eficiência energética é quando você integra várias coisas, né? Então, você produz alguma coisa que resulta noutra, que vai te gerar uma energia no fim das contas, por exemplo, tá? E aí você tem esse aproveitamento bem feito, né? E a redução do custo importante para a empresa. Certamente. Dentro dessa linha das questões de economia, né? A gente aí uma afirmação que a gente pode ter que quanto mais eu consigo reduzir a carga da indústria, né? Eu estou fazendo o meu papel como empresa para a sociedade, porque eu vou reduzir o investimento, né? Então a gente tem os nossos cases lá de que a gente faz a consultoria nessa parte de eficiência energética também, e tem um case nosso lá que a gente chegou a bater 20% só com ajustes de procedimento e alguns ajustes de equipamentos, porque tem uma barreira aí, porque o pessoal não gosta muito de modernizar equipamento, tem que levar até o extremo, né? Só que eu acho que dá para a gente reforçar essa questão de que se cada um contribuir um pouquinho, nem que seja seus 10 mega lá que conseguiu tirar da carga, somando num sistema interligado, ali na frente você economiza de ter que fazer uma hidrelétrica, alguma coisa Claro. assim. E se a gente pode afirmar que o interesse disso não é só do empresário, é o interesse social também, porque eu não vou pagar aquela infraestrutura, porque hoje a gente paga tudo, né? A gente pode afirmar isso? Sim, é verdadeiro isso, tá? O industrial jamais pode imaginar o seguinte: olha, a minha fábrica é esta que está aqui, eu vou produzir meu produto e ponto final. Por quê? Porque amanhã vai aparecer alguém que vai fazer uma fábrica igual e vai produzir com eficiência energética, vai produzir mais barato e vai tomar o mercado dele. Então, é a história do amor e da dor, tá? Por amor, poxa, eu vou fazer a eficiência energética, tá? Primeiro, porque ela faz sentido econômico para mim, e segundo lugar, porque eu entendo que é meu dever social produzir meu produto com o menor impacto ambiental possível. E ao reduzir o consumo energético, eu reduzo o impacto ambiental, além de reduzir o custo, tá? Então esse é o amor. Pela dor, apareceu um cara que está fazendo tudo isso que eu não faço, e os consumidores estão preferindo comprar dele, tá? Então, por qualquer ângulo que você olhar, a conduta é essa: reduza o seu custo. E para a gente finalizar o bloco aqui, o senhor tem
muita experiência. Nós trabalhamos juntos no programa de eficiência energética, quando a gente nem sabia, comentei com o pessoal, a gente nem sabia direito quando é que a gente começava, lembra? Só a gente tem que começar em algum lugar, né? Aí até ficou muito bom que a gente começou pelas prefeituras e a minha cidade foi uma que recebeu a iluminação e ficou espetacular, né? Mas dentro dessa linha de fator social, qual a receita que o senhor poderia dar para o empresário? Vou contratar o Sidney, sim. Qual é o caminho que ele deve olhar para fazer essa jornada da eficiência energética? Primeiro, contratar um bom especialista. Contratar alguém que tenha uma visão, que venha com uma visão de fora. Por quê? Porque, não, eu faço isso aqui dentro. Não. Claro que pode fazer, mas será que não vai estar carregando uma visão viciada? Então traz alguém que entenda do assunto. Peça para olhar de fora. Por favor, revise meus processos. Como são meus processos? Como é que eu faço isso? Coloque alguém que questione por que deste jeito e por que não de outro. Por que com esta máquina e não com outra? E faça essa revisão completa do seu processo produtivo. Seguramente vão surgir vários pontos de otimização. A substituição de uma máquina, um aproveitamento melhor de coisas que possam se converter em dinheiro, tá? A redução do consumo, tudo isso vai acabar aparecendo e vai ser muito bom. E vai ser muito bom porque, como eu disse, né, vai resultar num preço de produto menor e num lucro maior para o próprio industrial. Perfeito. Eu queria propor uma costura final aqui. Vamos lá. A gente falou, então, até agora de regulamentação, comercialização de energia, eficiência energética, que são todos temas bem complexos. E eu li uma matéria ontem que o Bill Gates diz que o especialista em energia é uma profissão que não será substituída pela inteligência artificial. Sidney, a gente pode dizer que o futuro, e talvez um futuro muito breve, é que todas as empresas de qualquer porte tenham um especialista em energia, assim como hoje elas têm um advogado, um contador. O especialista em energia, ele vai se tornar uma função essencial dentro das empresas? Eu acredito que sim. Alguém vai ter que gerir a compra livre da energia. Tá? Alguém vai ter que fazer isso. E esse alguém é exatamente o especialista em energia. Tá? Eu me lembro uma vez, ainda nos anos 2000, estávamos juntos, né, Carmo? Lá no Rio Grande do Sul, onde um consumidor nos disse o seguinte: eu não quero ir para o Mercado Livre. Por que ele disse isso? Ele falou assim: porque, olha, eu entendo do meu negócio, vocês é que entendem de energia. E eu não quero ir para o Mercado Livre, eu quero ficar cativo com vocês. Eu fiquei contente, é verdade, do meu ponto de vista individual, do meu ponto de vista egoísta. Eu fiquei contente. Mas melhor teria sido para aquele consumidor que dissesse o seguinte: eu quero sim ir para o Mercado Livre, mas como eu quero continuar mantendo o foco no meu business, que desse eu entendo bem, eu vou contratar alguém que entenda de energia para me assessorar, para me ajudar. Então é nesse contexto que eu vejo a figura do gestor de energia, do especialista em energia, que vai dizer: compre assim, compre assado, tal. Porque existe uma coisa muito importante e que a oferta, até foi bom a gente ter falado nisso, que isso me veio agora ao pensamento, que a gente tem que tomar muito cuidado com o canto da sereia, tá? O canto da sereia.
Então, para os jovens aí, né, alguém vai ouvir, mas o que é o canto da sereia, né? Tá? Então, o canto, as sereias cantavam e com uma voz tão maravilhosa que atraíam os navegadores para o fundo do mar, tá? Então, o canto da sereia ficou conhecido como algo encantador, mas que te leva à morte, te leva para o fundo do mar, tá certo? Então, cuidado com o canto da sereia. E qual é o canto da sereia nessa hora do Mercado Livre, tá? É a energia barata demais. É a energia barata demais, tá? Se você tem um processo industrial, um processo comercial, onde energia é vital, não pode faltar, não pode ter desbalanço, não pode nada, você tem que ter um equilíbrio entre o preço e a confiabilidade de receber aquilo. Vamos fazer a situação extrema, tá? Então, eu não tenho contrato firme de energia. Eu vou comprar e vender minha energia no curto prazo. Ponto final. É o preço de PLD, de preço de liquidação diário. Tá? Tá legal. Tá legal. Hoje vai comprar energia a R$60, tá? Pode ser que no ano que vem ele esteja pagando R$600 por aquela energia. Ou no mês que vem. Aí vai ver quanto dói uma saudade. Tá? E aí ele vai olhar para trás e vai falar, ai, caramba, se eu tivesse tido quem me orientasse bem, se eu tivesse sabido que tinha esta volatilidade, eu teria feito outra coisa. Então, a figura do gestor de energia é importantíssima. Não é que vai ser, ela já é. Ela já é. Excelente. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, ela vai se tornar total. Hoje, um grupo precisa, porque o outro grupo é cativo. Uhum. Tá? O pessoal, não pense, deixa que eu penso por você. Tá? Mas a partir do instante que todo mundo ficar livre, tem que ter essa presença. Carmo, MP 1300. Pois então, né? Então, Sidney, os assuntos do momento tá em voga, tem NN canais conversando e discutindo sobre o tema. E qual a sua visão sobre essa MP? Vamos começar bem pelo início. Iniciar pelo início é ótimo, né? Mas a gente inicia pelo início da história, né? A MP 1300. Como você vê a instituição dela nesse momento? Há muitos anos se discute no Ministério de Minas e Energia adequações ao setor elétrico nacional. Então, já foram várias consultas públicas, proposituras de muda daqui, muda de lá, cria isso, faz aquilo, isso tudo está lá, né? Então, a primeira coisa que pega a gente de surpresa é a edição de uma medida provisória. A medida provisória é um instrumento que tem que ser usado quando você tem uma urgência em fazer alguma coisa, tá? Ora, eu diria décadas que está sendo estudado no Ministério isso daqui. Nós precisamos de uma medida provisória agora? Me parecia que não. Me parece que não precisava ser através de medida provisória. Isso deveria ter sido debatido no Congresso. E discute, conversa, examina, vê os prós, os contras tal, e debate. Porque ao ir ao Congresso, as questões do setor elétrico teriam saído do Ministério de Minas e Energia, teria ido ao Congresso e lá no Congresso as discussões se seguiriam. Então, quando vem a medida provisória, ela tem que ser aprovada em 120 dias. Então, o que vai provocar correria para aprovar. E será que a correria é a melhor forma de aprovar? Então, aqui vem o meu questionamento, né?
por que tem que ser dessa forma. E aí começam a aparecer, então, encerrado isso, né, por que da medida provisória, aí a gente começa a entrar no mérito das mudanças propriamente ditas, tá? Será que tudo aquilo que está na medida era problema? Será que os problemas reais estão endereçados? Não estão? Afinal de contas, do que é que nós estamos falando, né? Então, essa é a minha visão. E quais os pontos assim que tu entendes que são mais relevantes que entraram aí nesse tema da medida? Olha, vamos começar com um tema que eu tive a oportunidade de estudar bastante, que é a gratuidade da energia elétrica. Tá? Por que gratuidade da energia elétrica? Quando você pensa em fazer a universalização da energia elétrica, você vai levar energia até os lugares mais recônditos que não tinham energia elétrica, e você vai então levar até esses locais, você está integrando essas pessoas. Mas experiência minha, de quando começou o programa de universalização de energia elétrica, muitas vezes, você tinha, na verdade, você ligava o inadimplente. Por quê? A pessoa lá naquele lugar onde estava não tinha energia elétrica, mas também não tinha dinheiro para pagar se tivesse. Aí você leva e fala, pronto, está aqui energia elétrica. Ele vai continuar sem dinheiro para pagar aquela energia elétrica. Então, o que acabava acontecendo é que você ligava as pessoas, um ano depois, 45% de todo mundo que você ligou estava cortado por falta de energia, por falta de pagamento. Então, universalizar não é só levar o fio, você tem que permitir que a pessoa tenha condições econômicas de ter a energia elétrica. Tá? E aí, a África do Sul, por exemplo, resolveu isso. De que forma ela fez? Ela fez a energia, ela levou a universalização, tanto física quanto econômica. Ela passou a reconhecer a gratuidade de 50 kWh na conta de luz. Tá? Então, os primeiros 50 kWh eram gratuitos. Mas, para que a pessoa fizesse jus a essa gratuidade, era necessário que ela optasse pelo pré-pagamento de energia elétrica. Por quê? Porque, consumidos os 50 kWh, o medidor automaticamente se desligaria e a pessoa só voltaria a ter energia elétrica ou no mês seguinte ou se ela pré-comprasse a energia. E com isso equacionava um custo importante que a distribuidora tinha, que é o custo de combater a inadimplência. O que nós fizemos com a gratuidade aqui? Nós fizemos gratuidade para 80 kWh. É mais do que os 50 iniciais. Fizemos para 80 kWh. Mas nós não criamos uma contrapartida. Está gratuito com a obrigatoriedade do nada. Então, se a pessoa gastar R$100 e acabar inadimplindo aqueles 100 kWh, se a pessoa gastar 100 kWh e acabar inadimplindo os 20 kWh da diferença entre uma coisa e outra, a distribuidora vai incorrer em custos para fazer o desligamento e toda aquela guerra que é a luta pela inadimplência. Então, perdeu-se uma oportunidade ímpar de ter criado a contrapartida. É assim, mas tem que estar no pré-pagamento de energia. Então, essa é um dos pontos que estão aí. Tá? O outro ponto que tem causado bastante polêmica e muita discussão, e que merecia uma discussão mais prolongada, é a questão da retirada dos subsídios. Tá? O subsídio é ruim, mas espera lá. E se ele foi feito num momento, se a existência do subsídio induziu as pessoas a investirem daquela forma.
Então agora você chega e fala, desculpa, foi engano, Foi engano, mal, não é mais 30 anos, é 5. volta tudo para trás e tal. Então, isso tinha que ter sido discutido e tinha que ter sido encontrada uma outra solução. Isso sem falar nos interesses particulares, nas coisas muito, muito pontuais, né? As famosas emendas que a gente tem colocado. Então, 600 emendas. 600 emendas. Todo mundo puxando a brasa para si. E agora, nós estamos discutindo isso há anos. Em 4 meses, supostamente, isso tem que ser discutido e equilibrado e decidido. Né? Perfeito. E dessa gama de pontos, assim, qual o ponto assim, que é mais temerário, que a gente tem que estar observando na sua visão, assim, ó, esse aqui a gente tem que olhar com um carinho mais aprofundado. São aqueles, veja, não tem um ponto específico, tá? Mas são aqueles que acabam, de certa forma, onerando a tarifa. É sempre, eu comentei aqui já, é o seguinte, a gente tem que sempre fazer a pergunta, eu preciso disso? E se eu preciso, quanto é que custa? E na hora do quanto custa, a gente tem que cotejar com outras alternativas. Então, se nós estamos tendo custos que incorram, tá, para uma específica finalidade, a pergunta, eu preciso disso? Segundo, teria forma melhor de fazer? É isso que nós temos que estar discutindo. Do contrário, nós vamos continuar onerando o custo de energia, nós vamos continuar onerando tudo, né? Perfeito. Perfeito. Um dos pontos que está na MP, e que também é um ponto bastante polêmico, é o fim, então, dos benefícios, né, dos incentivos da energia renovável, da chamada energia incentivada. Sim. Tu falou rapidamente ali, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Como é que tu enxerga o impacto disso para a geração? A gente sabe, né, que muito dos investimentos em geração foram feitos considerando esses benefícios, e também para o consumidor, que passou a receber esse benefício a partir do momento que ele acessou o Mercado Livre. Fica difícil. Veja, num momento em que os dois lados têm razão, fica difícil você dizer vai para cá ou vem para cá. É sempre melhor não errar do que sair corrigindo o erro, né? Esse é o ponto número 1. Tem razão aquele que contribui para o subsídio, mas tem razão também aquele que é credor do subsídio. Porque, de novo, este que é credor do subsídio, ele foi levado àquele pensamento. Então, tem que ter um way out dessa situação. Você não... vamos dizer, se o subsídio não era devido, realmente você não pode onerar os outros durante muito tempo. Mas também tem que dar um way out. Tem um exemplo com a energia fotovoltaica que é aquela situação. É sabido, quem acaba pagando pela energia fotovoltaica, quem acaba pagando pela rede, o fato da distribuidora não ter uma tarifa desacoplada do consumo, tá, faz com que quem pague pela isenção completa de pagamento de quem pôs uma placa solar é aquele que não pôs a placa solar. Esse acaba pagando, tá? Por outro lado, vem a pergunta, aquele que colocou a placa solar tem todo o direito de fazer a pergunta, o seguinte, escuta aí, você que me induziu a este tipo de raciocínio, como fico eu nesta história? Tá? Como fico eu nesta história? Então, de novo, é difícil a solução disso, porque os dois lados têm razão.
Tá? Os dois lados têm razão. A forma que eu vejo de saída para isso aí é uma forma escalonada. E aí tem que se discutir o tempo, qual é o tempo de saída. Como agora há pouco, na nossa conversa aqui de bastidores, né, Carmo, você comentou, não, é 30 anos para amortizar ou saio em 5 tal. Tem que ser discutido exatamente qual é o tempo do way out. Em algum momento a injustiça tem que estar resolvida. Tem que estar resolvida. E a gente tem que estar atuante para não mais cair neste tipo de armadilha, né? Sabe, tudo começa errado quando você decide o que você vai subsidiar, tá? Poxa, eu vou subsidiar, é assim que eu vou subsidiar? No fim, de novo, o case fotovoltaico aqui no país, ele acabou afastando a usina hidrelétrica mais barata e permanecendo a usina térmica mais cara. Vamos pegar um modelo alemão, por exemplo, tá? Como é que foi feita ali essa transição? Olha, tinha uma usina térmica muito cara. Então nós vamos parar essa usina térmica muito cara, tá? Vamos parar. E o que nós vamos comprar? Nós vamos substituí-la pelo quê? Nós vamos substituí-la por energia fotovoltaica. Beleza. Então aí é avisado. Olha, nós vamos parar uma térmica cara e vamos usar os números nossos aqui. Essa térmica custa R$ 1.200 o megawatt-hora, tá? E nós vamos comprar energia solar a R$ 400 o megawatt-hora. Beleza pura. Eu estou trocando 1.200 por 400, tá? E na expansão do setor? Na expansão do setor, se aparecer uma usina hidráulica a 130, a R$ 200 o megawatt-hora, beleza pura. Excelente. Bota ela aí. Então, olha que legal. Entrou energia nova a 200, eu tirei a que custava 1.200 e substituí pela que custa 400. Eu estou caminhando no sentido de lá. Esse é o verdadeiro subsídio. Esse é o verdadeiro subsídio. Então, a gente tem que estar atento para, quando for subsidiar alguma coisa, fazer direito. E a gente tem exemplos sem subsídio, que é a energia convencional, que usualmente hoje as grandes empresas usam e parte bem desse seu raciocínio. Elas geralmente são supridas pela transmissão, que a remuneração é pelo serviço, sim, e não pelo consumo, e dá liberdade dela operar sem incentivo. Exatamente. Então, tem essa possibilidade de a gente olhar nesse futuro e vislumbrar todo mundo nesse cenário? Tem. Aproveitando esse gancho nosso agora. Existe isso daí. Mas uma coisa que nós vamos ter que discutir para o futuro, na hora em que todo mundo estiver livre, é a segurança energética global. Essa vai ter que ser discutida. Porque hoje nós temos dois ambientes. Nós temos o ambiente livre e o ambiente cativo. A predominância hoje é do ambiente cativo. Tá? A predominância está no ambiente cativo. Lá no ambiente cativo, o ONS opera o sistema com todas as reservas possíveis, com a complementação térmica. Eu gosto muito das térmicas. A térmica é nossa amiga. A térmica nos dá segurança, porque os outros energéticos são variáveis aleatórias. A água é uma variável aleatória, o sol é variável aleatória, o vento é variável aleatória. A térmica não. A térmica, se a gente pagar o combustível, não deixar faltar o combustível, ela vai funcionar. Então, ela vai nos dar a tranquilidade de operar com segurança. Nós podemos, com uma reserva térmica, nós podemos pará-la quando nós estamos tendo superávit nas variáveis aleatórias. Mas quando as variáveis aleatórias
escasseiam, ou às vezes até nos surpreendem com vazões muito baixas, ventos baixos e tudo, nós sempre vamos poder levantar uma complementação térmica e fechar isso daí. Então, a pergunta que eu coloco é o seguinte: na hora que o sistema for um todo, como é que nós vamos ratear a complementação térmica? Ela tem que ser rateada de forma entre os participantes. E nós hoje nós estamos olhando para uma coisa que é o seguinte: tem um grupo de participantes que são os participantes antigos, esses aqui não vão ficar fora do rateio. Os novos acessantes rateiam e o resto não. Então veja só que problemas que cria para o futuro. Isso até é um aprendizado para o hoje, tá? Olha que problemas que a gente cria para o futuro quando a gente dá um mau passo no dia de hoje. Com certeza. Tá? E por isso que essa questão dos subsídios tem que ser bem analisada, bem pensada, tudo. Porque, de novo, vou me repetir, é uma coisa onde os dois lados têm razão. Certo. E a gente aprofundando um pouco a questão um pouco mais técnica, já aproveitando o seu conhecimento de CCE, né? Está surtindo aí uma ideia de prazo, né, de esticar os contratos, e a gente tem uma regra na CCE que a gente tem que registrar os contratos. Usualmente a gente registra o ano e a cada sequência vai fazendo esse registro, e é usual e saudável você não fazer contratos muito longos para aproveitar as oportunidades dos negócios, né? Só que com a MP hoje ela vem com uma ideia de você poder alongar esse contrato para se beneficiar do subsídio, né? Como o senhor vê essa questão de registro do contrato, se a gente está preparado, ou qual vai ser a mágica para a gente apresentar garantias para um contrato a 2035, por exemplo? Fica difícil, né? Bem difícil. Fica né? difícil. Fica difícil. Economicamente é um volume de dinheiro absurdo, Absurdo, né? absurdo. Não vai ter patrimônio da turma para escorar esse tamanho todo. E vem aquela pergunta: são todos os contratos? De novo, isso vai servir para todos ou é para um determinado grupo e tal? Isso tem que ser olhado para ver como é que se resolve esse todo, né? Por isso que eu sempre volto e falo nisso. A palavra-chave é planejamento integrado. Se teve uma lição que se aprendeu no racionamento de 2001, foi que a causa daquilo foi a falta de um planejamento global do setor. E a gente tem capacidade para isso, né? Porque na dor a gente se organizou. Isso. Rodou o Brasil todo. Exatamente. Não lembro certo se foi um ano e pouco, restringindo e com todas as coisas, mas de uma forma planejada. Só que a gente planejou o depois. Sim. Existe uma coisa que é sempre falar o seguinte: olha, o mercado se ajusta, o mercado se ajusta, o mercado se ajusta. É verdade. Mas em algumas horas é preciso de que alguém coordene o ajuste. Alguém coordene esse ajuste. Então, eu vou registrar todos os contratos lá na frente. O que isso vai levar? Ou vai faltar lá na frente ou vai sobrar demais. Sabe? Tem que ter um pensamento mais prudente, uma ação mais prudente. A gente não consegue fazer previsões acertadas com tanto tempo assim. Tantas questões sem estudo necessário e as avaliações pertinentes. Né? Exato. Sem sair correndo para tomar uma decisão ali na frente que tu vai... Porque decisão de infraestrutura a gente está falando 20, 30 anos. Claro. Não é para... Claro. Não é a venda do amanhã, não é eu comprar alguma coisa, é um
vai te acompanhar por muito tempo. Mesmo com planejamento centralizado, já precisa tomar cuidado. Por exemplo, nas décadas de 80, até as décadas de 90, esse planejamento ele era centralizado e quem decidia por ele, no final das contas, ele era arbitrado pelo órgão centralizador, que na época era a Eletrobras. Tá? O que acontecia ali? As previsões de mercado eram feitas, de certa forma, um pouco inconsequentes. Tá? E o que aconteceu? Se percebeu o seguinte, todos os planejamentos decenais feitos na década de 80, quando se estava na década de 90, a energia do 10º ano era o dobro da que estava realmente acontecendo. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que foram startadas várias usinas que não eram necessárias. Então, se tinha 10 anos depois, você tinha um monte. A carga não tinha crescido tudo isso, na verdade, cresceu metade do que você achou que fosse crescer, e estava sobrando energia. Então, sempre, por ter passado por isso, por ter vivido essa experiência, sempre que eu olho para frente, que eu começo a fazer projeções de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, eu sempre me pergunto o seguinte, eu vou poder corrigir isso em algum momento? Qual a consequência se não for exatamente desse jeito? Então, sabe, temos que ter muita prudência na hora de falar de futuro. Com certeza. Para a gente encerrar esse tema, eu vou colocar o Sidney numa saia justa agora. Opa! Eu sei que tu não tem bola de cristal, mas qual que é o teu sentimento? A MP passa com o texto original, passa com alterações, ou nós temos mais 50 dias para discussão, é muito pouco tempo, não vai andar, vai parar por aqui mesmo? Eu acredito que ela vai acabar passando com alguns ajustes que venham a ser feitos. Essa é a minha visão. E que nós vamos ter que conviver com algumas imperfeições aí e tentar ir corrigindo essas imperfeições ao longo do tempo. Essa é a minha visão. Talvez seja um pouco negativo, ou alguém vai dizer que eu fui positivo, tá? Mas essa é a minha visão. Ela deve passar com algumas alterações e nós vamos assistir aqueles episódios subsequentes. Eu veto, eu aprovo, eu ajusto e tal, e vamos conviver com isso. Mas, de qualquer forma, o trabalho de discussão e de aperfeiçoamento deve ir continuando, mesmo que ela seja aprovada de uma forma que se possa considerar que ainda carrega defeitos, ainda carrega injustiças, mas que se continue trabalhando no sentido de corrigi-las, né? Tá? Perfeito. Bom, indo pro final do nosso bate-papo aqui, a gente aprendeu muito, refletiu muito, está saindo mais com dúvidas do que com certeza, isso é bom, né? Porque a gente olha para frente, tenta o melhor. Se o Sidney tivesse uma grande empresa, uma empresa de médio porte, né, como empresário, qual a dica assim, no tema energia, quando a gente trabalha eficiência, estratégia, transformação, qual a dica que você poderia dar para o empreendedor em relação a isso? Assim, se eu estou olhando para o futuro, eu gostaria de olhar esses pontos aqui. A primeira coisa que eu diria, tá? A primeira coisa, se eu tivesse uma indústria de médio porte, ou de qualquer tamanho, hein? Primeira coisa, eu traria um especialista para perto de mim.
Ponto número um. Ponto número um. Por quê? Porque ele tem a experiência de outras empresas, ele tem a experiência de outros mercados, de outros conhecimentos que eu posso não necessariamente ter. Então esse é o ponto número um, traria para perto de mim. Segundo lugar, discutiria muito a questão segurança energética. Eu não discutiria preço sem ter do outro lado da balança confiabilidade. Tá? Eu sempre estaria olhando preço e responsabilidade. Por quê? Porque eu entendo que é obrigação de quem tem uma indústria, ou de quem dirige uma indústria, enfim, de quem dirige um negócio, é obrigação garantir a perenidade do negócio e garantir uma operação sem susto, tá? De fazer operações de curto prazo com preços bastante vantajosos, mas ser surpreendido com rápidas escaladas do preço num período seguinte, tá? Então, contrata um especialista, faz o balanço adequado de preço e custo do que pretende, tá? Terceiro lugar, faça uma boa projeção do seu mercado para ter uma ideia do seu consumo. Seu consumo, afinal, vai se manter, não vai se manter, vai crescer, vai diminuir. E examine o seu cliente. O que é atrativo para o seu cliente? Selo verde? Um apelo ambiental maior? É isso atrativo para o seu cliente? Selecione a sua compra para este tipo de insumo, para que o seu produto possa alegar que ele é mais orientado para este tipo de insumo. Então, Perfeito. Esses seriam os pontos Perfeito. que eu colocaria. E o nosso telespectador aqui, a Mercato não quero, não gostei do azul da Mercato, não gostei do Matheus, não gostei do carro, né? Onde é que ele consegue buscar informações em meios confiáveis, assim? Porque hoje, no mundo da informação, a gente tem N tipos de informação, né? Algumas muito apropriadas, outras nem tanto. Para o setor elétrico, onde é que ele conseguiria buscar informações de órgãos competentes, que tenham uma postura ética, assim, quanto à comunicação, né? O site das instituições procura o site de cada uma dessas instituições procura ser bastante explicativo. Os releases ali colocados, as notícias guardadas, então, por exemplo, no site do Ministério de Minas e Energia, a ANEEL tem lá no seu site alguns cadernos explicando o que é a energia, o que é o mercado livre, qual o papel de cada agente do setor. A ANEEL traz isso ali colocado. O site do ONS traz os relatórios de operação em base diária, como é que está se dando a operação, como é que estão as afluências. Além desses relatórios, dos boletins diários no site do ONS, também tem os relatório de planejamento energético para o mês seguinte. Então, a pessoa que já tem um conhecimento um pouquinho maior já pode entrar ali e perceber como é que olha, para o mês que vem estamos pensando em ligar a térmica, então, acende aí a luz, talvez já vamos para a bandeira amarela, talvez já vamos migrar para a bandeira vermelha, e por aí vai. Na CCEE também existem as informações lá diárias de preço, de agentes, enfim, todas essas informações. Então seriam esses 4 sites, o Ministério, a CCEE, o ONS, a ANEEL, e eu estou esquecendo também a EPE, onde ela tem lá o plano decenal de expansão,
os estudos que direcionam para lá ou para cá, os trabalhos que são feitos para serem apresentados nos comitês de política energética, no comitê de monitoramento do setor elétrico, esses dois ligados ao Ministério de Minas e Energia. Então, são esses. Perfeito. Então, eu falei 4, na verdade, são 5 sites aí que são os sites oficiais aí que eu sempre que preciso recorro a esses sites e consigo as informações que me dão aí um sinal de futuro. Desse último da EPE eu sou um pouco fã, né? Então eu leio, eu acho que quem é do setor tem que estar acompanhando lá, porque a qualidade técnica que está aplicada lá é muito boa. Grande, é muito grande. É muito boa. É então muito quem é do setor e não sabe responder o plano decenal ou o planejamento de 50 anos que tem lá, tem que pensar. Rever seus Tem conceitos. que rever seus conceitos, que ali tem muita informação qualificada, né? Matheus. Sidney, muito obrigado por essa aula, né? Por compartilhar a tua visão e teu conhecimento tão profundo sobre o setor. Foi uma honra. E para quem está nos ouvindo, como é que as pessoas podem saber mais sobre o teu trabalho com a Simonágio? Onde que a gente te encontra? No LinkedIn? Aonde mais? Olha, eu tenho a conta no LinkedIn, as pessoas podem me contatar através do LinkedIn. O trabalho da Simonágio Soluções Empresariais é exatamente fazer esse trabalho de aproveitar esta experiência de tantos anos no setor elétrico e ajudar a todos aqueles que necessitam a escolha dos investimentos, a gestão das suas empresas dentro do setor elétrico, enfim, esse tipo de trabalho que pode ser feito. Maravilha, eu te agradeço então mais uma vez, agradecer meu parceiro aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E esse então foi o episódio inaugural do podcast Mercato Energia. Se você gostou, se você quer conhecer mais sobre o mundo da energia, procure a Mercato Energia nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio.